Opa, tá E aí? gravando. Boa noite aí, todo mundo. A gente continua sem intro. Não vai ter. Hoje, caso você queira uma intro, antes de começar esse episódio, escute Take Me Home Country Roads, John Denver, porque é isso que vai ser hoje. Eu não sei se eu vou conseguir deixar de fundo, então é melhor você escutar mesmo. Aí West Virginia, Mountains Mama, Take Me Home. É isso que Hoje a gente tá aqui com o Franco. E aí, boa noite. E, rapaziada, a gente vai hoje falar sobre mistérios. Aquelas coisas escabrosas, criaturas bizonhas. Mas mais especificamente... Opa, fala aí. Criaturas bizonhas que e essas coisas. Se você conhece alguém que é assim, ou você é assim, cuidado. Se você conhece uma pessoa alta, sabe? Com Sem olho spoiler. vermelho, Sem spoiler. talvez esteja fumando Django da vencida. É outra coisa. Mas, e essa é a introdução pro episódio de hoje, que é Mothman. Jaime, você quer começar aí a parada? Terror de Point Please. Vai, vamos lá. Primeiro, vamos perguntar o que é o Mothman, né? Primeiro, como eu falei, West Virginia, certo? Uma criatura, tá? Mas antes de começar, cada um de vocês dois, de onde você já ouviu falar do Mothman antes? Com certeza que sim, mas de onde que foi? Cara, O Elder, eu sei que cara. tem uma história. Vamos primeiro o Franco, porque o Elder tem uma história mais lore profunda. Vai lá. Sobre essa criatura, eu descobri ela em meados de 2014. Foi quando eu comecei a entrar em vários canais do YouTube a respeito de histórias assim. Aí caí num canal lá, onde o cara apresentava esses mistérios dessas criaturas. Quando eu ouvi o relato, a história, o cara só apresentou por alto, né? Me chamou muita atenção. Aí, eu acho que até na época eu comentei com o Helder sobre isso e sobre outras criaturas também que eu tinha visto. E o Helder falou assim, cara, esse criptídeo para mim faz sentido, para mim é real. Aí eu pensei, caramba, é mesmo? Eu comecei na época eu investiguei um pouco mais assim, depois eu acabei deixando, vamos dizer assim, junto com os livros na prateleira, né? Aí não toquei no assunto. Aí o Helder volta e meia e falou assim, cara, e o bot, cara? E aí o que você acha? Eu falei, cara, eu acho que é real, sim. Pelo menos nas primeiras aparições dele ali é um evento real. Ele trouxe a ideia do podcast aí. Estamos aí para ver o que vai dar essa noite aí. Rapaz, a minha ideia pro Mothman, na verdade, não é tão complexa. Não sei porque o Jaime tá fazendo isso. Na verdade, eu sei, é porque eu só tenho histórias cabrosas, né? Mas dessa vez não é, não. É que a sua é uma lore bem profunda. É que essa lore com o Mothman rende pra mais episódios, sabe? Ela tem conexão com mais coisa. Cara, o Mothman, pra ser bem honesto, eu gosto muito dele. Eu acho que eu sempre vivi nessa do ele existe ou não existe. Eu conheço ele, pô. O Franco falou ali do canal do YouTube, cara, a primeira vez que eu vi o Mothman foi no Ambu Play, obviamente. Salve Ambu! Salve Ambu, tá, Ambu Play tá convidado aí. E eu vi no canal Área 51. Cara, e assim, eu sempre gostei de criptídeo, eu sou um cara dos criptídeos. Mesmo que atualmente eu tenha uma visão muito mais chata do que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu gosto muito do Mothman. Eu sempre achei divertido, porque o Mothman, ele é um daqueles criptídeos que unem biologia
magia, relato, esquisitice, e aí o pessoal une o Mothman com coisas além, tá ligado? Você tem casos em outros países do que... E, na verdade, a minha participação aqui vai ser mais falar sobre como é que é aquele lá que o cara do chupacabra também fala? Não. O fenômeno, né? O cara do chupacabra, que eu esqueci agora o nome. Então, o nome. O Carlos Alberto Machado, isso. Isso, o fenômeno. E, aliás, Carlos Alberto Machado, quer que esteja, está convidado para esse podcast. Com Eu sei certeza, que vai cara. escutar. Você é Adoraria. brabo. Adoro esse cara. Eu acho que essa explicação de o fenômeno, sabe? Sim. É muito boa. Então, justamente, eu vou trabalhar um pouco sobre essa ideia do fenômeno do homem alado. Mas, cara, é isso. Tipo, eu conheci o Mothman assim e, tipo, meias na internet, você não... Sabe, mano? Você não sabia o que era real e o que não era. Você ia em vários sites. Aí, porra, você tava na onda lá de web, aí você caía numa coisa, e você, mano, loucura. É aquilo. O meu, assim, eu não sei de quando eu conheci, sabe? É daquelas coisas que, tipo, como se eu sempre tivesse conhecido, sabe? Tipo, por aquilo. Eu, por muito tempo, não fui ter internet. Foi sempre por TV a cabo, sabe? Desenho, history, essas coisas. Então, eu não lembro de onde que eu vi Power pela primeira vez. Eu não sei, eu só sei que não foi em nenhum programa tipo Monster Quest, sabe? Assim, tipo, eu não fiquei sabendo por um documentário, sabe? Assim, tipo, eu sei disso. Tipo, eu não vou saber a primeira vez que eu vi sobre ele, mas eu sei que eu conheço ele sempre, sabe? Assim, tipo, eu não tenho uma primeira vez que eu fiquei sabendo dele, sabe? Tipo, assim, eu não consigo lembrar. Pra mim, todas essas coisas de criatura, assim, que eu também adoro, daí, sabe? É uma das coisas porque eu vivo por isso, sabe? Assim, eu adoro o assunto. Eu também, só que eu não consigo lembrar. Sabe assim, eu não tenho um por um, sabe? Então eu não tenho, sim, eu não tenho uma história porque justamente não tenho um por onde, mas eu sempre gostei de pesquisar essas coisas, sabe? Ver documentários sobre, ver em desenho, sabe? Enfim, qualquer coisa. Assim, que tivesse daí é muito legal. Então, vamos começar? Bora. Vamos lá. Então, a história acontece, tudo isso daí acontece em 1976, na West Virginia. Só que antes da gente ir pro caso em si, eu quero falar um pouco da história de Point Pleasant. Porque, assim, em 99% das coisas que você vê sobre o Mothman, parece que a cidade só existe por causa disso. Sabe, assim, só existe por causa do... Tá certo, tem um museu lá e tudo mais, mas, assim, parece que a cidade só existe ali, sabe, assim, e pelo Mothman, mais nada, sabe? Mas acabou, sabe, assim? Sim. Tipo Varginha, que, tá Sim. certo, Varginha realmente não tem uma história. Tem só uma cidadezinha, um município do Brasil. Só que Point Pleasant tem uma história interessante. Eu dei uma pesquisa. O que acontece? Primeiro, a região dela. West Virginia fica perto dos Apalaches. Que pra quem tá ligado nessas coisas, sabe que é, como diz a música, older than the trees, sabe? As montanhas dos Apalaches são uma das coisas mais velhas do mundo, sabe? Então, e os próprios nativos, aquelas coisas todas, Cherokees, os Cherokees, outras tribos que tinham na época, tinha na região também, eles tinham medo, eles têm medo dos Apalaches. O tanto de lenda que tem lá, sabe? Tipo, atualmente tem um meme que tem por lá, sabe? E nas Apalaches é o lugar mais cabroso dos Estados Unidos, sabe? E Sim, tanta coisa cara. acontece. Sim. Então, Cara, fale. não, eu ia falar que, assim, os Apalaches, você tem que lembrar que tem um detalhe importante. Além de ter coisa escabrosa, você tem que lembrar que dentro das próprias perseguições que ocorreram nos Estados Unidos contra alguns certos tipos de grupos mais bizarros, ou até mesmo, por exemplo, os católicos, né, que não eram a maioria, eles fugiam para onde? Os Apalaches. Então, assim, é um lugar que não é bem visto, tá ligado? Então, é um lugar que tem uma concentração de... Se você tá aqui é porque ninguém te quis aqui, saca? Sim. Sim, não. Até os índios tinham medo desse lugar. Sabe? Sim, eles não gostam. Cheio de história de fantasma, todas as coisas que existem por lá, sabe? Então,
É, já começa por aí. Depois, o que mais que tem? Aí, né? Ó, a formação de Point Pleasant, certo? Ela tá entre os rios Ohio e o rio Kanawha, certo? Tá Certo. entre rios. E nessa região, até 1749, tinha uma tribo Shawnee que tinha um assentamento lá que se chamava Shinodaista, certo? Ou Shinodai-Shitecha, coisa assim, esses nomes. Beleza. Então, por que é só até 49? Porque em 749 acontece a expedição Celeron, que foi comandada por um francês, né? O Pierre Bom, Joseph. E foi nessa época os franceses estavam tentando ainda conquistar os Estados Unidos. Sabe? Eles queriam colonizar por lá. Eles não tinham chegado no Canadá ainda, então eles estavam tentando colonizar os Estados Unidos. E ele vai para essa região do Vale do Rio Raio por dois motivos. Primeiro, para tentar fazer um acordo com os índios, para tentar fazer rota por lá e tal, e para mapear o vale, certo? Porque não tinha sido mapeado ainda. Então ele queria mapear o lugar. E ele só consegue uma dessas coisas. Porque assim, os índios não quiseram nada com os franceses. Eles preferiram ficar com os ingleses do que com os franceses. Porque, né? Francês, é sabe? perigoso. É perigoso. Eu prefiro fugir pra montanha dos Apalaches, ficar com os ingleses, sabe? Do que com os franceses. Então, né? E. Só que pelo menos o mapeamento deu certo. O mapa foi feito pelo padre jesuíta José Pierre de Bonnecamp. Ele foi o cara que mapeou a região pela primeira vez. E isso daí dá um começo. Tipo, essa falha de diplomata, né? Sabe, essa falta de diplomacia que deu entre os índios e os franceses, né? Foi o primeiro estopim da Guerra Índio-Francesa, que teve em 1754. É. E essa guerra fez com que acabasse a chance dos franceses colonizar os Estados Unidos. Porque ela começou anos e aquela coisa toda, sabe? Então não tinha verba, sabe? Uhum. Ou seja, por causa do Chauti da região, os franceses não colonizaram os Estados Unidos, sabe? Ou seja, Incrível. aí, ó, Uma falha de Roe, entendeu? em diplomacia, Em diplomacia gerou uma cadeia de eventos completa. e tudo é o que? Onde seria Point Pleasant, sabe? Ó, como já tem Então, esse coisa lugar ali. aí já tá. É esse. Daí depois, ó, avançando em 1770, George Washington passou por ali, né? Ele estava ainda explorando o lugar. E ele passa no centro da cidade, ele segue no caminho do rio Namauá, e ele depois ele dá um repórter, né, sobre a região, e ele fala, né? Esse país é abundante em búfalos e caça selvagem de todos os tipos, bem como em todos os tipos de aves selvagens, existindo em lugares muito no fundo de muitos pequenos lagos ou lagoas gramadas cheias de cisnes, gansos e patos de diferentes tipos. Sim, George Washington só falou isso dela. É bom, tem bicho. Olha o patinho, que legal. Ele só falou isso, beleza. E 4 anos depois, em 10 de outubro de 1774, ocorre a Batalha de Point Pleasant, em que um ajuntamento de 100 milicianos americanos, né, liderados pelo Andrew Lewis, eles derrotam uma força equivalente, né, de Shawnees e Mingos, liderados pelo chefe Cornstalk. Então, e essa foi a primeira batalha que as forças armadas revolucionárias americanas fizeram. Sabe, a batalha, assim, a Caraca, o primeira, estopim, tá ligado? o Outro primeira, ponto, ó. O seu a, segundo prime- estopim. sabe, a primeira batalha real dos revolucionários americanos foi a Batalha de Point Pleasant. Antes de começar a revolução, essa foi a primeira batalha. E, obviamente, os americanos venceram, né? E essa batalha também faz parte
assim, é a primeira batalha da Guerra Revolucionária e também faz parte da Batalha do Lord Dunmore, que é outra coisa que teve, que foi um Lord que teve uma guerra por esse território, porque era essa região toda, era chamada de Ohio Country, porque é um território muito indígena ainda. Então, esse foi, sim, a primeira batalha ali, sabe? Os americanos venceram, sabe? O começo dos Estados Unidos foi ali, praticamente. E esse assentamento, né, como teve uma batalha, ele foi virando um forte, sabe? Primeiro foi acampamento, depois virou um forte, daí começa a juntar, sabe? Sabe? Começa a Uhum. vir mais gente, vir pessoa, sabe? Vir civil. Até que em 1784 começou a virar uma cidade, sabe? E virou cidade. Sabe assim, daí nasce Point Pleasant. Certo? Daí vai crescendo normalmente, sabe assim? Qualquer cidade da época. Sabe assim? É uma vila e depois vila. Point Pleasant nunca cresceu. Sabe? Point Pleasant tem. É uma passagem. Sabe aquela cidade de uma rua? Uhum. Então, ela é dessas, porque ela tem só 8,2 quilômetros quadrados. Sabe? E aquela cidade que assim, você tá passando de carro, sabe? Você passou até ver, sabe? É isso. Point Pleasant é isso, não tem muita coisa. Só que, né, vocês viram? Não é qualquer coisa. Tipo, ela foi um lugar importante pra muita coisa. Sabe? Quantos topim que não teve ali, Sim, sabe? foi o começo, caraca, de duas. Pô, foi o começo de duas guerras. Sim. Não, no começo de duas guerras, região que impediu os franceses de avançar aos Estados Unidos, sabe? Uhum. Quanta coisa aconteceu em Point Pleasant, sabe? Sim, Isso sem contar o que vai saber que os índios fizeram antes da história escrita, né? sim. Porque, pô, as tribos locais certamente guerreavam entre si. Porque tinha o Shawnee, tinha os Mingo, tinha os Cherokees, sabe? Uhum. O tanto de coisa que tem ali, sabe? E aquilo, obviamente, os indígenas do lugar. Tem as lendas, tipo Thunderbird, tem naquela região, sabe? As próprias outras lendas, os Apalaches. Então, já era um lugar cheio de coisa, certo? Certo. Então, algum apontamento aí? Antes de Cara, começar? você vai falar do caso do chefe? Hum? Do chefe indígena local? O chefe, esse Forrestal, que ele foi um. Ah, ele foi, como que é? Ele foi o. Não, não, tipo, você vai começar já a contar do caso? Ah, então, agora eu terminei a história local, agora eu vou começar o caso daí. O que eu queria dizer é que além disso, mas eu tenho, como eu falei, tipo, eu não me preparei muito bem para, na verdade eu falei antes aqui, eu não consegui me preparar muito bem pro podcast, mas tem um caso muito interessante, né, do do Mothman, porque nessa região, como toda história que tem criptídeo nos Estados Unidos, ou não toda não, mas a maioria, o que aconteceu? Um chefe local, que eu não vou me lembrar o nome, por isso que eu perguntei, no período ainda da colonização, houve um certo atrito entre colonizadores ingleses e colonizadores ingleses e índios, né, e nativos daquele local. E esse combate aí teve um apaziguamento do governo britânico. Só que os nativos não, os colonos, os colonos ingleses, no caso, não ficaram satisfeitos. E eles foram atrás do chefe da tribo local, que eu não vou lembrar o nome, por isso que eu estou aqui falando, Uhum. e mataram ele e os filhos dele. Tem até uma, uma obra de arte lá em... Tem. Pera, então esse é o Cornstalk mesmo. Né? Então é exatamente isso. E ele roga uma praga. Né? Aí vem aí a história que toda lenda americana tem. Ele roga uma praga na Terra. E... É aquilo, se não é o Cornstalk, é o Mingo, que é o Tiff Logan. Eu não sei exatamente, mas então, É que ocorre não, isso. assim, esses dois foram que lutaram nessa guerra, sabe? Uhum. Contra os milicianos e tal. Sim, pode ser. Mas, resumo da ópera.
Fala um pouco sobre a geografia, né? Local de Point Pleasant. Point Pleasant é um lugar que, por exemplo, tem muita enchente, né? E o pessoal gosta, não muita enchente, mas assim, é um lugar que, né, pode ocorrer enchente. E como Tem pode ocorrer enchente, o tem dois pessoal fala. rios, né? Então. E aí o pessoal fala, tá, sabe por que isso tá acontecendo? Porque vocês mataram o chefe lá, o touro sentado, mano, ó. Tá vendo? O lance de milho. O lança de milho, cara. E isso vai afetar o que a gente vai ver aí. Pode continuar aí, Jaime, a história. Então agora chegamos no ano de 1966. Os hippies estavam em alta, tava aquela coisa toda, tava. 1966 tava naquele pique, né? É um Quem período sabe? animado. Quem sabe, sabe. Só que, né? Ainda Point Pleasant era um lugarzinho danado. Então, por mais que esteja um evento, um momento, um ano forte aí, sabe? Se alguém puder ver alguns eventos fortes de 76, comenta agora. Enfim, em 76, né? Acontece o seguinte. Ainda, vamos voltar um pouco atrás. Durante a guerra, Point Pleasant, como né, o Walter falou, é uma região que tem assim, ele tem muita. Porque você sabe, os Estados Unidos tem muitas aquelas áreas de mato, sabe? É só árvore, sabe Sim. assim? E lá tem 300 a região, né, de Point Pleasant, né? Você tem a Mason County, o condado de Mason. Ele tem 385 acres de floresta, pasto e brejo, certo? Sim, é muito terreno. E é um terreno difícil de chegar, sabe? É um terreno que não é muito fácil. Então, durante a Segunda Guerra, o exército decidiu colocar por ali umas bases para fabricar munição explosiva de forma escondida, sabe? TNT. Então, TNT, umas coisas assim. Então, eles fizeram uns bunkers, são tipo uns iglu, sabe? E Sim. mais umas 3 casas de força, sabe? Uhum. Então, isso ficou por lá. Daí passou a guerra e isso acabou ficando abandonado, certo? Então, é conhecido como a área de TNT, certo? E aquilo. Tá largado. Você passa na rodovia, você vê esse lugar. Sabe assim, já tá tudo abandonado, tá tudo. Mato cresceu em cima, sabe? Tipo, já não tem mais indicação, sabe? Tá desse jeito. E daí, o que acontece? Então estamos aí, né, em 15 de novembro de 1976, quando é à noite, né? Temos lá 4 casais que estão passeando de carro, certo? Eu não não tem muito o que fazer. São Dick e Linda Maxwell e Steve e Mary Malette, certo? Eles estão. Cara, eu acho muito engraçado que realmente tem pessoas nos Estados Unidos que se chamam Dick, literalmente. É isso. Velho. O sobrenome Pinto é aceitável. Uhum. Eu tenho medo Não, que o YouTube vai. Eu tenho medo que o YouTube vai recomendar eu falando essas coisas, mas assim. então, Dick. vamos chamar de os Maxwell, né? E os Malek, certo? Ok. Eles estão por aí, tá andando de carro, e eles passam pela rodovia que tá passando, que tem do lado da zona de munição, certo? Da zona de munições ali e tal. E né, tem uns prédios abandonados, esse tipo de coisa. E temos construção, certo? Construção é meio árvore, meio bosque, então é um lugar meio macabroso, sabe? É um lugar. Assim, você tá passando de noite, ainda mais naquela época que não tinha muita iluminação pública também, sabe? É só a luz do farol, sabe? Então, o que eles estão passando lá? Eles passam e tem alguma coisa em cima de uma construção, sabe? Eles veem um vulto na construção, sabe? Um Lascou. gosto bem grande. E eles passam de carro
tá o vulto, certo? Assim, na construção. No que eles Ni- passam da construção, o negócio vai atrás deles. Nisso, Voando. nisso o Dick fala: é o Batman! Eu, Batman. Acelera com tudo. Ah, não! Continue. E nisso, o bicho tá correndo atrás deles. Só que eles fogem, né? Vão acelerando com tudo. E o bicho sumiu nas árvores de novo. Certo? Foi só um apavoro. Foi só aquele apavoro, certo? Então, eles não fogem, né? Conseguem sair dali. E o lugar por perto tem uma lanchonete. Aquela lanchonetinha de beira de estrada americana clássica, sabe? Sim. Provavelmente tinha uma jukebox ali, tocando as mais quentes do Buddy Holly, sabe? Os 86 aí, os Beat Boys estavam em alta, sabe? Eu tava lá. Tava lá tocando Beat Boys. E eles chegam lá, tão assustados. Provavelmente pedem uns café pra acalmar a coisa toda. E começam a pensar o que tá acontecendo. As mulheres querem contar pra polícia. Só que os caras conhecem máscaras. Isso nunca, jamais, um homem nunca conta pra polícia. Eles eles estão assustados. Só que eles querem investigar. O espírito Scooby-Doo, é 66. O grupo do Ministério tá por aí, sabe? Nada para o Scooby-Doo, sabe? Tipo, como que eles iam encarar os heróis deles? Sabe? Fred. Como é que você encara na frente? Eles olharam assim, aí viram uma imagem da gangue do mistério, assim, falaram: eu não posso falhar com eles. Eu não posso. É eu O que devo o me Fred, tornar uma lenda. o que o Fred faz na situação, sabe? O Fred literalmente eu. Sabe assim? Tipo, você pode me cobrar. Atenção, isso aqui é disclaimer. Você pode me cobrar que o dos anos 70, isso aqui é 66, pode me cobrar pra falar que eu fiz errado. Mas eu não me importo, a piada é essa. Enfim, então, eles voltam pra estrada, certo? Eles não vão pra polícia por enquanto. Só que daí, eles começaram a se sentir observados no que eles voltam pra estrada. E deu cagaço. Sabe? Deu aqui aquele. Apertou ali. Sabe? Não tava passando nem nada. Então, vocês lembraram que no drive-in local, porque novamente, anos 60, o drive-in tava com tudo ainda, tem sempre um policial que ficava no drive-in, sabe? Que ficava vigiando por lá. Sim. Então, eles vão até lá. E isso aqui já começa a descartar outra coisa. Porque, novamente, ele anos 60. Os caras eram jovens. Então, muita gente fala, eles deviam estar drogados, deviam andar não sei o que, né? Porque, né? Anos 60. Tava com tudo. A Diamba vencida. Ou melhor, a Diamba não tinha vencido ainda, né? Enfim, Vai tá? saber. Então, só que assim você pensa, se eles tivessem chapado, eles não iam falar com a polícia, sabe? E se eles tivessem chapado, a polícia não ia respeitar eles, sabe? Não ia se importar em ajudar. Sim. E o policial vai na hora, porque o policial vê que eles estão preocupados, sabe? O policial vê que eles estão tão assustados de verdade, sabe? Que eles viram alguma coisa, que eles estão falando a verdade, Tem que coisa não estão estranha chapados. aí. Então, como junto com o policial, eles vão, o policial vai seguindo eles, né? Eles vão até a planta de força, né? Onde eles viram as coisas, né? Só que, no que eles vão chegar por perto, a rádio do policial começa a ter interferência. Começa a vir um chiado estranho. Ele dá, desliga lá e tal. Só que nisso ele escuta um grito medonho, sabe? Um grito muito estranho. E a Linda, ela vê olhos vermelhos e poeira levantando, sabe? Alguma coisa se movendo aí. Alguma coisa começa a passar pelas árvores, sabe? Alguma coisa tá observando, sabe? E o policial fala: Olha, eu tô sozinho aqui. Só um policial não vai dar conta disso. Vamos voltar pra delegacia? Vamos pedir reforços? Ele também ficou com cagaço. E eles voltaram pra delegacia. E na delegacia eles relatam e tem o relato da Linda, que é o principal, que foi ela que viu, né? Ela que deu que viu mais certinho, né? O bicho voando.
Ela falou o seguinte: era como um homem muito grande com asas, cinza, com olhos vermelhos. Eu não consegui ver a cabeça em si. Ele tem asas muito poderosas e pernas de homem. Linda. Foi o que ela comentou, né? Ela relatou isso para o delegado, o xerife. E, obviamente, naquela época, tinha sempre os repórteres em delegacia, né? Sabe? Delegacia, aeroporto e hospital. Era onde mais tinha repórter. Sabe? Os caras ficavam nas portas do lugar para esperar a manchete. Então, isso daí espalhou. E, só que até então, eles chamavam o negócio de The Bird, sabe? Porque Sim. por mais que ele ainda tenha falado que parecia um homem, ficou sendo chamado de The Bird. É apenas o pássaro. Sabe assim, apenas era um pássaro gigante esquisito. Tanto que, né, muita gente, os céticos, né, falam que, eu só vi uma coruja. Ah, aí é pra perto. Então, só que, como precisava de uma manchete mais chamativa, em 66, o Batman, sim, Adam West, Batman da Feira da Fruta, tava no popular, tava no auge da Feira da Fruta, sabe? Ele tava no popular, tava no auge. Então, algum marqueteiro, algum editor bem daqueles bem chamativo, sabe aquele editor bem malandro? Uhum. Editor de notícias populares? Esse cara tava lá e ele viu, pensou, é cinza, tem ar, que bicho que é cinza, mariposa. Parece um homem, homem mariposa. O Batman, sabe assim, ele, Mothman. O cara pensou, o cara viu o Batman da Feira da Fruta Cara, sabe qual é o e, pior? hum, É que uma coisa que não sai da minha cabeça e que eu até tinha visto ali, eu até anotei aqui um tópico, eu só não sei se essa informação novamente é real, mas o Batman, ele tem um vilão chamado Mothman. mas esse veio, é um lá do, da Era de Ouro, né, dos primeiros, assim, que ele é um incendiário. Ele tem Sim, mesmo. sim, o nome dele é Killer Moth, né? Então, Killer Moth, eu adorava a fase dele do Batman Lego. Nossa, era muito bom, cara. Nossa, ali na discoteca depois, sabe, fazer dancinha, nossa, era muito bom aquela fase. Acho que até nos desenhos de hoje em dia ele aparece muito naquele do Jovens Titãs, né? É o Homem Ele Mariposa. aparece. Cara, ele aparece, mas ele. Mas, tipo, aquele lá do Jovens Titãs é mesmo mais novo, ele é mais. É mais Edgy. É mais Ed, enquanto na maioria dos outros, assim, eu vejo um Homem Mariposa mais o pessoal zoando ele. O que Tanto que, pra mim é injusto, porque o cara é bom mesmo, eu gosto dele. tanto que no filme que foi cancelado do Batgirl, quem ia ser ele era o Brendan Fraser. Caramba. Mas o filme foi cancelado, jogaram fora. O filme pronto, jogaram fora. Sabe? Enfim. Hum. Não, triste, porque o Brendan Fraser ia entregar tudo no papel. Ele até fez aniversário no set de filmagem, sabe? Pô, ele tava lá com a roupa do Homem-Mariposa e do Killer Moth, né? Tava lá com a roupinha dele lá, tava com lança-chamas, e ele foi entregar o bolo pra ele. Pena que cancelaram esse filme. Enfim. Daí, né? Sai as notícias enche, né? Lota. Porque, novamente, é anos 60, não tem muito o que fazer, sabe? Você não tem muito o que fazer. Então, encheu a cidade. E assim, 1.000 pessoas, algumas armadas, foram querer caçar a criatura, né? Que mais que Óbvio, você faria? você tá no sul dos. Irmão, você tá no sul dos Não, é Estados norte, é Unidos. norte, é Tá, norte, é norte. você tá no norte. Você tá nos Estados Unidos, porra. Então, Você tá nos Estados Unidos, meu parceiro. você tá nos Apalaches. Você tá nos Apalaches, meu irmão. Você tá. Você quer entrar aqui. E aquilo, foram 1.000 pessoas até a TNT. A polícia ficou com medo de que qualquer coisa que visse ia começar um tiroteio, sabe? Tipo, se realmente passasse um passarinho voando, sabe? E alguém visse assustado, porque né, fica aquela tensão na multidão, sabe? Alguém tirasse um tiro pro alto sem querer, pronto, ia ser desgraça, sabe? Uhum. Mas no fim não teve nada. Foi só um dia no parque, sabe? Foi só um piquenique, praticamente.
Um Um dia piquenique pra paranoico. mostrar as armas guardadas, né? Né? É hoje que a gente estreia esse daqui, meu filho. É, Meu Daí, filho. daí tem o segundo avistamento principal, que é no dia seguinte. Tem outro casal, né? O Raymond e a Kitty. E a cunhada dela, né? A Marcela. Acho que ela é irmã do Raymond, né? E a Marcela tem uma filha de 2 anos. E eles estão indo visitar o casal Thomas, né? Depois, eu não achei o nome da mulher, eu sei que só fala de o senhor e a senhora Ralph Thomas. Eu vou considerar que uma é o Ralph e o outro é o Thomas. Tem Ralphaela, sei lá, vamos lá. Enfim. E eles moram naquela região, certo? Perto da zona de TNT. E quando eles estavam viajando, eles veem luzes vermelhas seguindo eles, sabe? Tipo, Sim. dá aquela passadinha assim, eles veem, mas tá aí. E na casa, quando eles chegam lá, tava só os 3 filhos pequenos dos Thomas. Nisso, eles ainda conseguiam ver a luz vermelha por perto, sabe? Tava meio que rondando ele. Nisso, a Marcela, ela tá com a Catina no colo, né? E ela vai abrir o carro. Só que nisso, ela tá. O carro, sim, obviamente. Imagina a região que não era. Tipo, era uma casinha, certo? Sabe aquelas casinhas de madeira americana? De meio do mato, Sim. sabe? Tipo, a luz que tinha era no máximo a luz da varanda, sabe? Sim. O resto, escuridão total. Então, no que ela vai abrir o carro, ele já tá com a filha no colo. Ela vê atrás do. Sabe assim, sabe quando você vê o carro assim? Você vê atrás do carro, sabe? Você consegue. Ainda mais que o carro do 70 meio altinho, né? Aqueles carros meio alto, né? Tipo, não é tão no chão, sabe? Você tem uma boa visão na parte de baixo, né? Então ela vê perna atrás do carro. Sabe, no que ela vai abrir o carro, ela vê as pernas ali. E, e no que ela presta atenção, ela vê as asas na costa. E assim, ela vê um corpo totalmente humanoide, só que a pele totalmente cinza e com pena também cinza. Ela não vê rosto, sabe? Acho que se ela estava de costa, estava com o olho fechado, não sei. Eu sei que ela viu isso, certo? Então ela se assusta, ela se paralisa no chão, sabe? Ela dá uma baixada, ela protege bem a filha. Ela começa a gritar, ou ela começa a chorar, né? De medo. E o irmão dela começa a gritar, chamando ela pra casa. E ela daí conseguem chamar ela pra dentro, né? Conseguem conseguir que ela entrasse. E deitam ela no sofá para se acalmar. Então, todo mundo ali dentro escuta a asa batendo. Tem umas asas muito grandes batendo lá fora. E as crianças começam a gritar, começa aquele pânico. Então o Raymond tranca a casa, liga pra polícia e chama e fala que o policial tem que ir lá. Porque né, não dá pra lidar, tá, o bichão tá rondando aqui. Vai ter uma Hopkins Hill situation, sabe? Sim. Então, o Raymond e uma das crianças veem o Mothman sumindo na escuridão. Depois vê o bicho, eles voando pro escuro, sabe? Assim, some no nada, assim. Uhum. A polícia chega, faz o relatório e começa a investigar sério. Sabe? Vê marca de pegada, aquela coisa tudo, procurar alguma coisa, mas tá de noite. Sabe? Não tem que achar ali. E esse foi o segundo avistamento pra valer. Agora, é uns avistamentos meio avulso, sabe? Uhum. Quer comentar alguma coisa antes de começar esses ou o quê? Cara, eu. Fala aí, Franco, que depois eu falo. beleza. Nesse período de 1966 a 1967, foram relatados pelo menos mais de 100 casos, né? Mais de 100 avistamentos. Uhum. O primeiro mais conhecido é o que o pessoal fala que é o dos 5 homens que estavam no cemitério e que viu eles estavam cavando uma cova e viu essa criatura voar abaixo das árvores, né?
Aí, depois, mas antes disso, teve um grupo de adolescentes que eles visitaram essa área de TNT, né? Uma fábrica lá, que a área de TNT é onde eles produziam ali explosivos, né? Para fins bélicos, estocavam, quem sabe material biológico, né? Ou radioativo, nunca se sabe até então. Não, radiação acho que não tinha mesmo. Era só bala mesmo. Era só... Mas tem um detalhe, assim, não que eu concorde com o Franco, mas dando fogo na palha, depois que a TNT foi fechada, aquilo virou um aterro comum, Sim, saca? sim, Saca? sim, sim. Então, só para dar força aí pra teoria do Franco. Pode Não, continuar. não, não, não sei, sei. Eu digo que assim, de parte militar não tinha nada radioativo. Assim, isso que eu quis dizer. Mas Uhum. vai saber depois, sabe? E o interessante é que essa área lá dessa cidade ainda até hoje continua listado no governo americano como uma área de resíduos perigosos. Hoje Hum. ela está usada como caça e pesca, mas ela ainda é listada como um lugar de material perigoso. É que Olha. os Estados Unidos, tipo, na verdade isso foi, tipo, foi transformado em aterro sanitário lá no final da guerra, né? E aí, lá pros 60 aí, os Estados Unidos transformou em um parque nacional. Por isso que Uhum. tem essa parada aí. Então. Quer falar? Então, Fala aí, Franco. Então, aí tem antes do avistamento do cemitério dos Cinco Homens, tem um relato de alguns garotos que entraram numa fábrica à noite lá, e lá eles deram de cara com essa criatura. Aí eles voltaram correndo, né? Não vistaram a criatura, olhos vermelhos e saíram. E depois veio o caso do cemitério, né? E uhum. comentar um pouco sobre os anos 60 também, né? Acho que alguns fatos que aconteceram antes desse avistamento. É, o, Era a década dos anos rebeldes, né? Teve o caso do Kennedy, né, que foi assassinado. Caraca, mesmo. Verdade. Em 1960, os Estados Unidos lançou o primeiro satélite meteorológico. Que mais? Teve aquela, acho que estava tendo a crise a respeito da guerra do Vietnã, que estava tendo os movimentos pacifistas para cessar a guerra, coisa assim. E o que mais? Pô, tem mais? O mundo Ah, estava, como podemos dizer assim, estava querendo dar um basta nas guerras, né? Depois de ter saído da Segunda Guerra, a ideia da guerra do Vietnã, então estava tendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A construção do muro de Berlim foi nos anos 60 também. na verdade, foi quando também aconteceu a Revolução da China lá, do E mal. a Revolução Cultural da China, exato. E então anos assim bem conturbado, né? Várias coisas acontecendo em várias partes do mundo. E pra completar, um bichão aparece. Então. Isso é verdade. E fora esse primeiro avistamento aí nos Estados Unidos, é, nos anos 20 ou 30, na China, em uma barragem lá, o pessoal avistou tipo um Calma, bichão Franco, deixa pro final. Calma, Franco. Deixa Tá pro bom, final. tá bom, E os outros bichos é pro final. Calma, calma. tá certo. Segura, segura. Vamos voltar pros Tá avistamentos. Não bem, terminou. manda bala, já, manda bala. Segura, segura. É que senão queima metade do negócio. Pronto, pronto, pronto. E que vai, segura aí, Franco. Então, né, continuando os avistamentos, né? Porque, né, que nem o Franco falou, teve 100 avistamentos, pelo menos 100 avistamentos ligados ao Mothman na época, né? Sim, por um ano. E, como o Franco falou, teve esse do cemitério, né? Foi onde os caras viram, né? Os coviram. Só que assim, tem uma coisa. Esse que é cemitério, ele não era em Point Pleasant. Ele era em Blue Creek. E fica a 109 quilômetros de Point Pleasant.
em West Virginia, só que é longe. Depois, no dia 17 de novembro, em Cheshire, que é em Ohio, mas é como eu falei, Point Pleasant está em 2 rios, né? Então é meio que fronteira. Então essa vila, assim, fica em Point Pleasant, sabe? É só o tempo de você chegar na ponta e cruzar o rio, sabe? Sim. Sim. Então, eu tinha um cara, menino, o menino tava de 7 anos, né? Ele tava dirigindo, passando pela ponta, né? Pela ponta, pela estrada, né? E fala que ele viu um pássaro massivo descer do céu e seguir o carro. Sabe? Um negócio gigantesco, segue o carro, ele vai embora e o bicho some, certo? Isso foi, assim, dia 17 de novembro. Depois do dia 18, 2 bombeiros, o Paul e o Enoch, eles estavam na área TNT, né? Uhum. Deviam ter passado para lá, porque, né? Era assunto. Estavam passando. Vamos dar uma olhada. Bombeiro. Na Bombeiro é dúvida, né? corajoso. Vai que Né? explode alguma coisa. Pô, tem um monte de gente andando com arma. Então, eles estavam meio que deviam estar vigiando, alguma coisa assim. Ou de curioso também. Então, e eles veem um pássaro gigante, de olhos vermelhos, voar sobre as árvores. E eles ficam acostumados, sabe? Pálidos de medo. Sabe? Já brigaram com o fogo, mas o bichão travou ali, sabe? Daí teve o do cover. E assim, isso obviamente, isso gerou um sucesso na mídia. Porque nunca antes uma história de monstro dessas tinha estourado assim, sabe? Porque tinha aqueles outros casos. Tipo o caso do. O caso daquele lá, o monstro de Flatwoods, sabe? Que também é na West Virginia, né? Novamente nos anos 60? Não, é dos 50. Ah, O monstro de Flatwoods dele é de 57. Não, justo. 52. 52. Daí, olha, mais de 10 anos antes. Esse é outro episódio. Daí outro dia a gente fala. Daí eu não vou explicar agora. Mas enfim. Então, só que esse monstro aí, o Fértil de Monstro, primeiro que a gente fazia 10 anos de história, né? E morreu ali, sabe? Tipo, não teve repercussão que nem essa. E essa daí estourou, né? Então, quando a repercussão saiu da, da região, né? Sabe? Foi expandindo e tal. Os dias, né? Uhum. O homem de Salem, que fica em Massachusetts. Massachusetts, vai, ninguém sabe falar essa palavra. É verdade. Só aquelas terras do Lovecraft. É, que fica a 2 horas no oeste de Point Pleasant, ele relata que, assim, no dia 14, ou seja, um dia antes do primeiro relato oficial do Mothman, ele estava na casa dele, que é uma fazendinha, né? Era 11 horas, ele estava vendo TV com a esposa dele, e a TV começa a dar interferência, sabe? Começa a dar aquele ruído, sabe? Aquele pitch, sabe? Aquele ruído agudo alto. Começa a dar tanta interferência. E o cachorro começa a uivar angustiado, sabe? Começa a dar o cachorro dá um uivo de dor, sabe ali? De medo e dor. Né? O cachorro dele, o Bennett. Então, ele vê o cachorro e o cachorro ele vê o cachorro sumindo no mato, sabe? O cachorro corre pro mato. Então ele vê umas luzes vermelhas no céu e a luz some, sabe? Sumiu a luz, sumiu o cachorro. Caraca, E continua. assim, e peraí, né? Deixa eu ver um negócio. E o relato fala que o cachorro era treinado, né? Cara, o Então, daí, pior. né? Daí o cachorro, né? Rapidão. Daí depois, quando ele viu no dia seguinte, né? O cachorro não voltou. Ele viu no dia seguinte, o caminho que o cachorro seguiu. E tem uma marca de pouso no chão. Tipo, a grama tava amassada. Sim. Então, ele. O cachorro sumiu, certo? Uhum. E em uma das notícias que fizeram sobre o primeiro avistamento, sabe? Porque assim, teve muitos jornais. Já tive vários repórteres, várias coisas. E em uma das notícias falam que na região da estrada ali encontrou o cachorro morto.
e esse cachorro era o Bandit. Hum, dessa E, parte eu não sabia. então, E e que sim, esse relato, assim, é um dos relatos mais longe que tem, sabe? Point Pleasant tem um desse. Daí, tem porque assim, esse filme é aquilo. Tem mais relato, esse filme que dá pra considerar, sabe? Só que é meio duvidoso, sabe? Assim, tipo, tem, porque, né, realmente parece que teve um cachorro morto encontrado na região, sabe? Uhum, E, então, né, tá aí, tem esse caso. Só que, e tem isso, certo? certo. E, como, né, esses são os principais relatos, certo? Tem os que o Franco contou ainda e tal, só que, né, são 100 relatos, pelo Cara, menos 100 relatos, e muitos deles, esse mesmo problema que acontece. O Mothman é um daqueles casos que se mistura suicídio com ET, sabe, com OVNI e tudo. Porque uhum, como muita gente só via a luz vermelha voando, sabe, só via os olhos da luz vermelha, já considerava também como OVNI, cara, sabe? Então ficou um negócio meio que assim, sei lá, de 100 relatos, acho que deve ser, sei lá, 53 deve ser só, eu vi o olho por aí, sabe assim, vi luz vermelha voando, sabe? A maioria deve ser só isso. E pegando aquele gancho da história do cachorro, tem um relato também de dois casais que encontraram a carcaça do cachorro no. Eles estavam voltando de Pleasant, né? Eles estavam passando pela essa área e eles encontraram a carcaça do cachorro na beira da estrada. Que eles, quando se aproximou, viram sair da árvore, de uma árvore, um homem grande, olhos vermelhos, essa mesma história. Aí que eles voltaram rapidamente pela mesma estrada que vieram, voltaram para a cidade, né, para Ponte Brilliant. E depois eles retornaram lá e não encontraram mais a carcaça do cachorro. Aí não sabe o que aconteceu, se alguém retirou, o pessoal que achou depois retirou, levou para outra área, ou de repente se o Boltzmann levou, ninguém sabe. cara, não querendo, não, não, assim, a gente já vai completar a parte do Selaço, né, Jaime? Não, falta só Então, mais um daí. então Falta só uma coisinha. eu Fale. só queria comentar aqui mais dois, para ser honesto, Uhum, que são os dois últimos, né, os dois, o 99 e o 100, uhum. que é o de 26 de novembro de 1966, quando o Marvin Shock e a Ervin Tilton, ou o Elvin, eu não sei agora se é homem ou mulher, mas bem, eles observaram 4 grandes pássaros que voavam à luz do dia. Ou a forma, né, que eles Uhum. descreveram, perto de Lowell, Ohio. Eles tinham entre 1,20 m e 1,50 m de altura, né? Que é envergadura de 10 pés, que aí eu não peguei ali, não fiz a conversão, mas tem aí. Uhum. E isso foi à luz do dia. A coloração deles era cinza carvão, costas marrom escuro, com manchas claras, cabeças eram avermelhadas, e eles tinham bicos. Eram retos, né? E tinham cerca de 15 centímetros de comprimento, mas eu quero. Eu gostaria de terminar, Jaime, quando você terminar o parte dos relatos, porque eu gostaria de soltar aqui uma coisa aqui que vai ser Beleza. interessante. Então E agora fora esse. vamos. Não, calma aí, calma Fale. aí. O 100 agora, né? Uhum. O Richard West, de Charleston, West Virginia, ele viu que parecia ser o que ele descreveu como o Batman Batman. do telhado dele. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura e asas de 1,80 m, 2,5 m de largura, né? E Uhum. grandes olhos vermelhos. Termina aí que eu vou dizer uma coisa dos relatos aí que vocês acham que vão ver. Beleza. Aí, manda aí. Tem um Então, teve esse. relato, Fale. só para finalizar, tem um relato do dia 16 de novembro, uma coisa assim, que uma mulher, ela estava indo para casa de um amigo à noite. Aí ela e o bebê, que quando ela saiu do carro, ela avistou Esse é o da Linda, esse é o da Linda. Esse é o Eita, da. É esse que eu Tô quero lembrando. comentar.
É isso que eu quero Então, comentar, mas termina aí, Jaime, porque eu quero esse comentar. segundo. Eu quero Esse é aquele comentar uma segundo que eu coisa. falei. Então, tá certo. O Franco ia repetir. Então. Agora vamos falar assim, da última coisa do Mothman, né? O que acontece? Em 67, em 15 de dezembro de 67, foi o último avistamento oficial do Mothman, certo? Porque dizem, porque esse meio que assim, por mais que esteja na pira, esse é meio que duvidoso, porque assim, parece que foi um avistamento coletivo. Só que ao mesmo tempo é meio estranho, sabe? Uhum, E parece que é um negócio que não bate com os outros, uhum, sabe? Tipo, o comportamento do Mothman é meio que tá. Tipo, ele tá meio que à luz do dia, sabe? uhum, Em lugar de multidão, sabe? É meio estranho esse relato. uhum. Só que ele é o último, que é o quê? Ele tava. Foi inaugurado, né, a ponte Silver Bridge. E passou o Mortimer por lá, né? O que dizem, né? Ele passou por lá. E depois que ele passou, na hora do rush, a ponte colapsou e 43 pessoas morreram. E 2 corpos não foram achados. Certo? Certo. Só que o que acontece? Esse relato é meio que estranho porque nesse momento o Mothman já parecia ser coletiva, sabe? Sim. E depois disso, o John Keel, que foi o cara que escreveu o livro Mothman Prophecies, em 75, 10 anos depois, o cara fala que o Mothman era o arauto da desgraça, sabe? Aquela coisa toda e tal. Sim. Só que assim, não faz sentido porque só aconteceu desastre uma vez, sabe? É que o pessoal de Uma Point vez. Pleasant, vocês lembram que eu falei lá do que qualquer Uhum. enchentezinha, sendo que tá perto de 2 quilos, E- foi a maldição. O pessoal é assim, o pessoal é Não, arrumar então, desculpa. então, então, justamente, o Mothman se aproveitou disso. O Mothman não, o John Keel, né? Ele se aproveitou disso, escreveu e tudo, então fica nessa, sabe? A galera é pessimista de Point Pleasant. Então, Aconteceu 2 guerras, 2 fagulhas de guerra. então, cara, não, pode é um lugar complicado, sabe? É um E lugar depois, pra virada. depois disso da ponte caiu e tal, não foi visto mais o Mothman, sabe? Não teve mais relato, Uhum. foi diminuindo e passou. E depois, né, construíram o Museu do Mothman. E a cidade virou turística por causa disso, sabe? Atualmente a cidade vive por causa do Mothman. Sabe? Eles têm a estátua do Mothman, tem o museu do Mothman, tem a lojinha de lembrancinha do Mothman, Uhum. tem o festival do Mothman, que acontece nos dias do avistamento, né? Sabe? Uhum. Tipo, a cidade seria só para os anos vizinhos dos Estados Unidos, mas por conta do Mothman se tornou um lugar turístico, sabe? E eu Sim. não acho errado, porque, né? É legal, é um negócio maneiro aí, ó. Passem Pix pra nós, quando tiver, pra gente ir pra Point Pleasant. Eu gravo. Por Tamo favor. aí, ó, nós vai, Dólar nós tá faz caro. live lá. Nós faz live lá, nós acha um ótimo pra ir gravar com nós. Eu acho o Mothman. Eu É isso, capturo ele. a gente faz ele gravar episódio com a gente em live. Aí, ó, vocês sabendo aí e tal. Então é isso. Point Pleasant tem isso daí. É essa história do Mothman e do Point Pleasant. É aquilo, eu não concordo com esse negócio da profecia dele. Sabe, que ó, ele. Porque depois falam, ele foi avistado em Chernobyl. Ele foi avistado em Torres Gêmeas. Não, baixo. Isso pra mim é só forçar a amizade. Agora, uma coisa interessante que é a ponte que caiu, se eu não me engano, ela era a irmã gêmea de uma ponte aqui do Brasil, de Florianópolis. Olha, Brasil mencionado, tudo acaba no Brasil. Sempre isso. Tudo. E quando ela caiu lá, um jornais relato que trouxe preocupação para o Brasil aqui, das autoridades do Brasil, porque se a falha aconteceu lá, poderia acontecer também que as duas foram construídas pela mesma empreiteira na mesma época, uma coisa assim. O catarinense virou assim e falou: Ei, man, você não vai passar aqui não. Oh, Ei, man, mas é confiável mesmo essa ponte aí? mas falei, André, o que você queria Não, falar. cara, eu queria falar, primeiramente aí agradecer ao Jaime por citar vários relatos e o Franco também, que eu tinha anotado alguns, mas obviamente eu deixei passar muitos, mas por que eu citei aqui
os últimos ali, por que o do Jaime ali é engraçado, principalmente ele citar ali como não sendo, né, o último de facto. Uhum. O problema dos 100 avistamentos do Mothman naquele período é que ele se misturou com várias coisas. O Jaime, por exemplo, ele citou o caso ali do cachorro, que o Franco também citou. Aquele caso, ele pode estar atrelado ao caso futuro desses pequenos Mothmans, né, que apareceram, esses Mothman Júniors, né, quase uma família de dinossauro. Que esses pequenos Mothmans ali, de 1,50 m ali, Mothmans anões, Mullet Mothmans, e depois que ocorre o caso ali do, se eu não me engano é isso, do avistamento do Marvin do Evan Tilton, dos bichinhos voando, né? Mas por que eu enchi o saco, né? Por que eu deixei vocês falarem? Porque o segundo caso, que é o que o Jaime falou lá, o caso da mulher que viu lá bater de asa, etc., ele tem grandes chances de ser desconsiderado. Porque tem um detalhe do Mothman, que é meio que uma coisa que o pessoal leva em conta. O Mothman não bate asa. Então. O Mothman não bate asa quando voa. As asas, literalmente, tipo, ele voa, mas não é como se ele batesse. Na verdade, ele não mexe. Ele não mexe, tipo. Então, não, é que assim, alguns lugares, alguns relatos tem. Porque assim, a minha base da pesquisa foi o. Então, a minha base foi o Lyle Blackburn, sabe? Uhum. E também tá convidado, caso queira. Goltal é muito bom. Enfim, a minha base foi essa, sabe? Foi o que ele relatou, né? Que ele contou. Porque tem o livro, bom, sabe? Sim, cara é o mestre, cara é brabo dos criptídeos. Então, a minha base, então, e ele considera esse dele, sabe? Porque ele assim, não é que ele considera, mas pelo menos ele relata, Sim. sabe? Porque assim, alguns relatos escutam a bateria de asa, sabe? O problema é que assim, porque o que acontece? Tem os relatos que ele não bate asa, porque tá só seguindo, sabe? Só que esses que são vistos mais de perto, sabe? Assim, que tu tá mais de perto, meio que vê, sabe? Assim, tipo, pelo menos o ar se mexer. O caso, por exemplo, dos bombeiros, eles não viram a maioria do pessoal, quando trata do... Se eu quiser também fazer aqui o advogado do diabo aí pra vocês, né? Eles estavam normalmente os locais onde o pessoal não vê ele nem mexendo as asas, em locais fechados, por exemplo, estruturas, né? Mas é um caso do Mothman específico, né? Uma coisa que destaca os Mothmans quando comparado a outros criaturas desse fenômeno de humanoide alado, é o fato de que ele não bate asas, né? A minha base é o Mystery Creatures Guide to Cryptozoology, English. Olha só que chique. Mas tenho que lembrar também que esse livro aqui tá bem desatualizado, tá? Isso aqui é do 2010 S, né? Mas mesmo assim, eu acho importante isso, do mesmo jeito ali, comentar. Mas acho que era só isso, cara. Se quiser continuar, tamo aí. É interessante você ter comentado isso ali, porque eu, em meio às pesquisas, eu li a respeito dessa questão do bater de asas e do não bater de asas, que até o autor do texto, ele comentou como se fosse algo que lembrasse tipo uma jetpack. Na época não existe a jetpack. Hoje não, o pessoal está construindo isso aí, né? Mas tem essa linha lá entre o bater de asas, que alguns relatos têm, e o não bater de asas. E tem alguns relatos que falam que a criatura ela tinha como se fosse uma vestimenta prateada, algo tipo prateado no corpo, além dos olhos vermelhos. Uns falam que é branco, outros falam que é amarronzado e alguns falam que é prateado.
O que eu ia comentar. Então, rapidão. Hum. O do Lion, né, ele fala dos caras do cemitério, né? E os caras do cemitério, eles falam que era marrom, sabe? Tipo, ele falou que vira um bicho, um homem marrom. Sabe assim, tipo, um humanoide marrom, Hum. sabe? Mas eu entendo eles, pô. Daí, Eu assim, entendo. então, ele viu um homem marrom voar entre as árvores, né? Que foi o Kenneth Duncan, que era um dos coveiros de Blue Creek, sabe? Uhum. Ele falou que era marrom, mas só que aquilo. Tem gente que fala que é cinza com as costas marrom, sabe? Sim, o próprio lado dos baixinhos, né? E aquilo, se você vê para pássaro mesmo, sabe? Porque né, muita gente fala que é só uma coruja. Mas assim, coruja mesmo, assim, esses bichos, as penas tem duas cores, Eu sabe? falo ali das explicações ali. Eu tenho um Então, negócio aqui. agora assim, vamos falar da última parte aqui, né? Sim, Uhum. última parte, digo, o último plot aqui, né, ponto aqui, né? É o Uhum. quê? O fenômeno dos homens voadores. Antes do Elder começar, só vou dar a última coisinha aqui, que é falar da besta de Kent. A besta de Kent, ela aconteceu em 73, na Inglaterra. Que foi o quê? Em Kent, né, na Inglaterra, eles estavam no condado de Clay de Kent, né? Que eles veem uma orbe brilhante dentro do céu, certo? E logo depois de ver essa luz, eles veem um bicho que era como se fosse só asa, sabe? Tipo, só. Tá ligado, morcego? Sim, Morcego, só que assim, sem a cabeça. sim. Fica aquele corpo gordinho e as Cara, ainda asas. bem que você vai falar desse, porque era justamente desse aqui que eu não coloquei. Então, é a besta de Kent. Daí, sim, ela tinha duas pernas, só que as pernas não eram igual a perna, porque quando vocês falam do moto, eles falam que a perna é de humano, certo? Sim, Tipo, não falam muito dos pés, mas a perna é tudo de humano. Então dá a entender que o pé também deve ser meio humanoide, certo? sim, Tá, alguns falam assim, tipo, a estátua do museu lá é pé de dois, sabe? Pé fendado, sabe? Tipo, uns sim. dois dedos compridos. E a besta daqui, o pé é pé de pato, sabe? Pé com aquelas coisinhas de pato, sabe? Aquelas. Uhum. Você sabe aquele tipo lá, então. É um bicho sem cabeça, sabe? Só as asas e as pernas, sabe? O corpinho. Então, isso aqui foi visto em 63, certo? Na Inglaterra. Então, esse é um. Assim, depois, né, quando teve o fenômeno do Mothman e tudo, ele foi colocado, sabe? Como no balaio, sabe? Uhum. Agora continua, eu só ia falar disso. Não, foi ótimo você ter falado, eu não tinha notado, eu até tava pensando nele agora, cara. Mas então, o fenômeno, né, de homens alados é algo que você vai ver, em alguns casos. Houve um relato na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, não lembro agora qual que foi é na proximidade da Bielorrússia, né? Mas eu acho que uma tropa, eu não lembro se era uma tropa alemã ou uma tropa soviética, avistou um homem alado que se encaixa, de certa forma, com a parte do Mothman, porque ele voou sem bater asas. É um caso interessante. Novamente, mesmo que o Jaime iria discorde do negócio, não que eu acredito também, mas tipo, o negócio da Ucrânia mesmo, é interessante ver isso, se for pra, né, fazer os paralelos. O, o caso aqui que eu também poderia citar é o do Omen, né? No caso que ele é de 1976. Então o Mothman é de 66, né? Isso. 10 anos depois, 17 de abril. O Omen, na verdade, ele tem uma história muito, muito cabulosa. Porque como a Inglaterra, né? Nada pode sair sem uma maracutaia ali, uma magiazinha, né? E o que acontece? O Omen, ele. A história dele é voltada assim de forma. Tinha um grupo de artistas, que eu não vou lembrar agora o nome, que faziam, que diziam, que na verdade meio que eles faziam, né, daquela turminha ali, que faziam ali umas artes obscuras na floresta, formavam uma jamba, etc. E um personagem recorrente de um destes artistas era uma estranha criatura, eu acho que era Gent o nome dele, dá pra
vocês pesquisarem aí do Omen, era um homem que voava sem asas e que capturava pessoas, assim, alguns dizem que era o alter ego do autor, era um negócio meio bizarro, mano, essa história, né? Mas esse cara morreu, e 2 dias depois do falecimento dele, ocorre o primeiro avistamento do Omen, né? E só que tem alguns problemas, né, os avistamentos do Omen, justamente como eu falei. Normalmente, os avistamentos do Omen, que o Omen, no caso, é realmente uma coruja humanoide, com asas, propriamente, que batem, etc., tem um comportamento biológico, só que onde seriam, né, sabe aqueles chifrinhos da coruja? Do olho dela? São muito maiores do que uma coruja normal, obviamente. E o Omen, qual que é o problema que a gente enxerga dele, no caso, nesse pegada aí? É que quem viu ele é o pessoal que é ligado ao Tony Doc Shields. O Tony Doc Shields é um picareta. Ele tem um livro de como inventar coisas paranormais, né? O Entertaining with ESP. E o Shields Effect, How to Become a Psyche Superstar, que ensina como pegar a mulher sendo bruxo. Alô, Rasputin! Não, isso daí é dedo Crowley, né? Cara, é isso, sabe? Os Cara, caras da Inglaterra fazem isso, foi tempo. E tem suspeita que ele inventou o Omen, né? Depois que eu mandei tudo isso aqui, né? Pra meio que unir. Porque acontecem 10 anos depois do caso do Mothman. Tem o que tem, né? Que é o caso. Normalmente são 2 pessoas que vêm. São crianças, normalmente, que vêm. Né? Um dos casos foram, inclusive, as filhas do Sr. Doc Shields, que estavam... Isso já deixa um pouco, né, suspeito esse cara. Estavam as 3 fazendo alguns rituais estranhos no próximo ali nas águas para invocar outro bicho. E até tem vídeo na internet tentando invocar uns bichos ali da água. É muito engraçado. Fica gritando o nome do bicho, batendo tambor. Mas não é do Lago Ness, mas é uma parada bem parecida. Mas as filhas dele viram, aí outra galera viu, e todo mundo que vê desenha, né? E todo mundo que vê vai falar com ele, né? Olha que engraçado. Vai falar com esse Tony Doc Shields. Além tem também o negócio dos relatos, tem a caligrafia, fizeram uma análise e falaram que, putz, a caligrafia parece muito igual, os desenhos tem partes muito iguais. Fora o fato de que, pô, por que todo mundo entrega um desenho, né? É esquisito. E ele separou, foi em 1976, 1977, 1978. Mas nessa parte aqui de humanoide... Tem outro humanoide voador também na Inglaterra, mas que é tipo um vampiro, né? Mas eu esqueci dele. Meio que ele não conta, que é da era vitoriana. Porque ele é outra parada, na minha opinião. É uma parada muito bizarra, porque não necessariamente ele é um humanoide voador. Olha, era vitoriana, é melhor deixar pra outra coisa, porque era vitoriana é bizonho. Sim, O cara lá era sim. criativo, os caras... Spring Hill Jack, né? O clássico. O primeiro trollador, sabe? O primeiro zóio. Sim. Eu tenho teorias fortes de que o Spring Hill Jack é o ancestral do zóio. Everton Zóio, ele... Eu tenho essa teoria, faz sentido totalmente. É hardcore. Mas isso fica para outro episódio. E tem do México. Onde que é a região do México, Jaime? Então, daí. Os Homens Pájaro de Monterrey. E Sim. assim, antes, vou dar outro contextinho rápido antes do Helder. Não é? Que no México, e assim, em boa parte da Latinoamérica, salve pro Alex, que começou a escutar nós aí. Opa, Alex. A gente nem falou com ele no começo, né? A gente é muito... Esquecemos, né? Foi Alex mal. aí, um dia a gente faz um espanhol pra você, tá bom? Arriba, Alexis! Então, a gente é o seguinte. Em toda essa região tem o quê? A lenda das bruxas. As bruxas. Só que não é a bruxa, aquela bruxa que você pensa da
Ah, Do Twitter? o Twitter não é aquela bruxa bonita, Harry Potter, aquela coisa, não. É uma criatura, tipo, é bruxa, porque é o nome, mas não necessariamente é a bruxa glamour, sabe? É Não. praticamente uma criatura, sabe? É uma criatura. O Que Twitter assim, mentiu pra mim. e essas bruxas, elas fazem o quê? Primeiro, elas voam, tanto, né, com aqueles cascos assim, tipo, elas são com vassoura e tal, mas tem algumas que elas realmente se tornam criaturas aladas, sabe? Escondem em cavernas, A própria roubam Tita Pereira, né? crianças. Então, pra Matita Pereira, eles têm essas coisas. E eu não vou me aprofundar porque a história de bruxa vai muito além, Sim. sabe? Quem conhece ou traz tanto terror aí, sabe? É complicado. Enfim, traz tanto terror, queremos você aqui, falar sobre o chinês do Com filho do cabelo. certeza. A gente tem que ter um episódio especial, cara. Não tem como. Enfim, enfim, daí, então, bruxas, coisas, mas eles têm essa forma lá também. A Matita Pereira também, que é isso. É tipo, é uma criatura feminina, né? Uma velha, uma idosa, carquelenta, tudo moribunda, feia, horrorosa, destruída, podre. Que Não nem tem seu mais o amigo que. Bebo ia pegar ou ia, não sei. Não sei, daqui, do que existir. Final de Enfim, festa, né? pô, Verdade. no com o forrozinho tocando. Eu vi uma moeda. E o Então, né? poder que o álcool tem, né? De transformar as pessoas. É, Álcool e forró, mano. sabe? Aí é paulada. Enfim, Hum. então, tem isso. E os homens pássaros, eles são vistos em Monterrey, que é uma zona meio montanhosa lá do México. E é uma coisa assim. Sai, assim, o jornalista, assim, âncora do jornal, pense o Evaristo Costa, sabe? Ele fala abertamente que viu, sabe, assim, dependendo da situação, assim, ele já contou. Tem vídeo do âncora do jornal falar da história disso, sabe? Então, continuando. E é muito bizarro isso daí dos homens pássaros, porque tem várias fotos na internet que os Sim. mexicanos tiraram. Mas, Relato de né, policial. Tem relato de policial fala disso. tem relato de policial, é numa área desértica. Normalmente eles descem lá uma montanha, cara, o que torna tudo muito bizarro. O pessoal vai tirar. É muito engraçado, né? Como tudo no México, ninguém pode ficar em paz. Então, E o pessoal tira foto, que bonito, tem foto aqui de trás da montanha do nada, vê assim atrás. Porra, o cara pronto, ficou traumatizado. a sanidade espalhou, sabe? Sim, Roots, a sanidade foi embora. Aproveitando esse gancho aí sobre homens pássaros, no Brasil tem uma lenda de um criptídeo também que seria os humanoides que têm asa. É o nome que os índios Ah, deram, os Cupendipes, uma coisa assim. Exatamente. então, Calma, deixa o Franco falar. pode. Manda, Franco. Eu acho que é pro lado da Chapada Diamantina, coisa assim, que eu acho que o relato mais famoso, né? Que esses índios, eles voadores, eles carregam machados, pequenos machados, e eles atacavam as tribos indígenas, tal, atacava crianças, quem for, animais e por aí vai. E, e os índios da região se juntaram, foram até a caverna que na montanha lá que eles sabiam que era o ninho deles, né, que eles moravam ali, atearam, tamparam um lado, onde eles sabiam que eles poderiam escapar da caverna, e na entrada principal eles atearam fogo, botaram fogo lá, tal, e para que quem tivesse ou quem tivesse dentro da caverna pudesse morrer sufocado, né? Ou queimado ou sufocado. Disso, os índios falam que alguns conseguiram escapar desse criptídeos, né? Conseguiu escapar. E eles conseguiram capturar um. E um desses que eles capturaram era semelhante a uma criança que
tem de 8 anos, uma coisa assim, que foi levado, amarrado para a tribo, uma das tribos lá, e deixaram ele amarrado. Ele não comia, não falava dialeto que eles conheciam nem nada, e com acho que pouco menos de uma semana ele acabou a morrer. Aí esse foi um dos últimos relatos que tem desses homens pássaros, morcegos que tem, né, no Brasil. Cara, perfeito, Franco. Eu ia finalizar com essa daí mesmo. Você contou muito melhor do que eu ia fazer. Mas eu quero terminar a sua história, porque ela não termina aí. Pode continuar. No período de Arthur Bernardes, que na verdade, é um presidente que teve... Não, calma, a gente tem que ter um episódio só sobre isso. Sim, porque o Arthur Bernardes, além da Velha República ser um período que pouca gente fala, eu dei uma estudada, né? Ainda não fui muito a fundo, mas eu tenho agora uma bibliografia da hora sobre a Velha República. Do Star Wars, quase. Tão corrupta quanto. Voltando. Cuidado. Opa, foi mal. Perdão, super perdão. Então, voltando, depois aqui de eu me redimir. Mas assim, essa história não termina aí, porque no período do Arthur Bernardes, é um período que aconteceu coisa bizarra pra caramba no Brasil, também aconteceu muita revolta, cara. O pessoal não queria que o Arthur Bernardes assumisse. Ele teve um governo ruim, o pessoal lembra, mas aconteceu revolta pra caramba, cara. São Paulo foi bombardeada. Pra você ter uma noção. Tipo, mano, o Brasil, pra quem fala que o Brasil é parceiro do Brasil, era insano, meu parceiro. A Velha República, o Brasil era guerra todo dia. E aquilo, né? Na Velha República ninguém sabia nem o que estava acontecendo. Tipo, Império acabou faz um tempinho já. Mas ao mesmo tempo a República até que tá uma bosta. Sabe? Cara, atentado ali. Teve revolta Chibata, Canudos. Cara, é uma loucura. A Velha República. Sabe nada, revolta da vacina, eu acho que teve também, né, nesse mesmo período. Cara. Tipo, as coisas só acalma quando o Vargas controla as coisas, sabe? Quando o Vargas. Eu vou arrumar isso aqui. Cara, o Arthur Bernardes, mas assim, por que eu quero entrar? Eu não sei de que lado, mas foram contratados 1.000 mercenários húngaros e alemães. Eu não sei de onde, eu não sei exatamente de onde. E novamente, eu só sei desse lado pela internet, então, né? Tem algumas coisas que podem ser falsas. Mas esse pequeno. Esse regimento, né? Acho que a gente pode chamar assim, agora eu esqueci. Contingente. Essa galerinha aí da pesada, esses 1.000 soldados húngaros e alemães que simplesmente spawnaram no Brasil. O cara tava jogando Vitória, sabe? Você tá jogando. Foi sugado. Foi sugado pro Brasil, você foi pro Brasil. E, cara, eles, né, eram mercenários, soldados treinados, e eles se perderam no lugar onde na verdade, eles nunca mais foram encontrados nesse lugar aí onde o Franco falou, né, na Chapada Diamantina. É do Roncador também, né? Que nessa região tudo. Isso, a Serra do Roncador também, tem relatos lá também. Sem contar o mais importante de todos, o Fawcett. Que também desapareceu e ele tem. Assim, eu não vou comentar muito, porque ele. Não, Fawcett, a gente tem umas conspirações, já a gente tem que proteger aquelas coisas, cara. A gente sabe de coisas que nem todo mundo. Cara, quando a gente trazer à tona. O outro dia a gente não volta, vocês podem ter certeza que foi o último episódio. Não vai ser nem o Supremo que vai buscar, vai ser outra coisa, sabe? Quando terminar o episódio, já vai ter gente batendo no portão, querendo saber. Não, isso é eu te mostro depois, Franco, porque é uma parada curiosa que a gente tem. Esse episódio tem que gravar de dia, sabe? Tem que gravar de dia, porque no melhor dos casos, eu sou só apagado. Sim. Não, porque assim, a gente sabe de uma coisa. Eu tenho um livro aqui. 2 podcasters são encontrados mortos, supostamente suicídio, com 125 tiros nas costas. Não, porque, assim,
A gente sabe que tem porque acho que a gente é a única pessoa, as outras pessoas que se importa em investigar o Arthur Bernard, sabe? É. O que aconteceu Cara, nessa época. esse cara, mano. Mano, spawnou alemães e húngaros, cara. Vai saber. Mano, tem uma parte do Brasil que é meio que uma história perdida, cara. Sim, porque você não. Assim, obviamente, o resto das plantas aqui, a gente já desviou totalmente do assunto. O Sim. Mothman já foi dormir. Uhum. Estamos aqui, estamos falando outras coisas. Mas, assim, é importante pro contexto, porque é aquilo, o fenômeno dos homens voadores, do homem alado, é uma coisa que acontece. Sabe assim, tipo, tem vários, sei lá, várias Tem na histórias. China, Tem tem. na China, tem, não, tem em todo canto, sabe? Então, o Mothman é meio que a ponta do iceberg, sabe? Porque ele meio que, como fazer, ele deve spawnar no lugar errado, sabe assim, ele... Oh, não. Porque nunca... Porque aquilo, se a nossa, outra teoria nossa, né, que esses bichos aí vivem no subterrâneo, sabe? Todas aqueles paradas da Terra Oca, tudo mais, eu não vou explicar porque esse outro episódio, mas a minha teoria é a seguinte, como eles vivem nesse subterrâneo e tudo aí, e portais, aquela coisa toda tal, eles têm a região certa, tipo Monterrey, né, que tem as montanhas. Tudo de montanha, na verdade, Helder, é tudo Sim, sempre em volta de coisa de montanha. sim. Normalmente quando é uma colônia assim é montanha. Então, e aquilo, Point Pleasant é perto de montanha, é perto dos Apalaches. Então, ótimo, por pouco, porque provavelmente ele foi um indivíduo do fenômeno que saiu por lá. Saiu meio longe, porque se você ver, ele ficou meio que rondando na mesma região, sabe? Tipo, ele ia um pouquinho mais longe, mas assim, o bicho que voa tão grande assim não é tão longe pra ele, né? Sabe? Tipo, ele deve ter ficado ali uns dias, né? Um ano no caso, né? E depois voltou, sabe? Ele meio que se perdeu ali e depois voltou, sabe assim? Uhum. E, e é isso, assim, a minha teoria. Porque, né? Como eu É, disse, tem é o fenômeno, sabe? Fale. é, interessante que, por exemplo, uma ave de grande porte, ela, por mais que ela voa distante, ela sempre vai estar descansando, né? Imagine o Uhum. consumo de energia, né? Que dá, por exemplo, alguns relatos que parece que o carro a 160 quilômetros e a criatura estava seguindo o carro, né? Então, é muito consumo de energia, né? Para alcançar, ou batendo asas ou não, né? Alcançar um carro a 160 quilômetros, como eu estava lendo alguns relatos aqui. Sim, Então, porque assim, tipo, ele respawnou no lugar ali. Aí falou assim: ah, vou a uma grande distância a tal lugar. Então, esse trajeto deve que consumir muita energia. Por isso que é uma ideia que brotou na minha cabeça aqui, porque ele ficou um ano em diferentes regiões, assim, né? Eu acho que talvez para essa logística, né, de sair e voltar para o ninho demandava muita energia, né? Consumo de energia, né? Então tinha que se alimentar de não sabemos o que, né? Então, alimento escasso, não sei se você sabe. É uma ideia que brotou na minha cabeça. Eu acho que é uhum. interessante compartilhar. Não, e faz sentido, porque assim, ele rodou, ele não chegava perto de gente, tipo, ele ia atrás de carro, mas parecia meio que ele é como curioso, sabe? Isso, exato. Tipo, porque você vê, parece que ele nunca tentou atacar o carro. Ele só seguiu, sabe? Isso. Tipo, vamos dar um racha aqui, sabe? Assim, vamos. Tipo, que é isso que tá mais rápido que eu? Sabe assim? Sabe assim, meio que, Toreto. Isso mesmo. sabe assim, meio que ele é de curioso. Porque, por exemplo, se ele quisesse atacar, ele ia pular no carro, sabe? Ele tinha potencial pra ir. Mas ele nunca fazia, sabe? Era só aquela voada por cima, assim, dava aquele susto, sabe? Então, sabe? Ele tava ali, no escondidão, sabe? Tipo bicho que foge, sabe? Bicho que, sabe quando, tipo, acham, sei lá, uma onça num lugar que não é dela, sabe? Que vai. Sabe quando o bicho se perde e chega na cidade?
Verdade. e meio que o bicho não sabe o que fazer. Tipo, É ele verdade. fica. Sabe aquelas histórias, tipo, fugiu um bicho do circo. E daí ele começa a ficar meio esquisito, sabe? Ele anda escondido, sabe? Não se mistura muito, sabe? Até achar algum caminho, sabe? Então, o Mó tem o mesmo comportamento. Tipo, ele não tava na região dele, sabe? Sim. E ele ficou meio que perdido ali por um ano, sabe? Cara, E ah, eu acho, tem, pelo menos. tem 6 explicações possíveis aqui pro Mothman. Uhum. Vai. O guindaste Sandhill. O guindaste, pô. Desculpa que eu vi aqui que eu traduzi literalmente a garça, pô. Que eu sei que traduz como garça. Né? É uma garça azul mais cinza. Que tem umas manchas de ferrugem, né? Ela tem uma envergadura de 6 pés e 5 polegadas. E a sua rota de migração. Mas tem um problema, né? Ela não tem. A rota de migração dela não passa pela Virgínia Ocidental. Mas, às vezes, são relatados, né, alguns casos que ela aparece por lá. Coruja das Neves, né? Uhum. Teve uma que foi baleada em Gallops Ferry, em West Virginia, em 1966, por um fazendeiro, óbvio, né? Por que não? Porra, de tudo isso aqui, a ave quase branca tinha 60 centímetros de comprimento, envergadura de asa de 1,20 m. Normalmente elas são encontradas mais ou menos ali no sul de Michigan, né? Corujas individuais, algumas corujas também são vistas no sul da Louisiana, mas em condição meio capenga. Coruja das Torres, né? Que é sugerido pelo Joey Nickel, que tem uma envergadura de 3 pés a 6 polegadas e às vezes parece enganosamente muito grande, né? Também pode ser uma questão de, né, ver coisa. Ponto de vista da visão. Né, o abutre, né? Comum no Ohio, Virgínia e a Virgínia Ocidental no verão, que ele se alimenta de carniça ruiva, né? Que pode explicar o vermelho. Porque o problema é que o pessoal fala olhos vermelhos, mas às vezes eles falam só mancha vermelha, né? Que tem uma envergadura de quase 6 pés, tem mais de 60 centímetros de comprimento, uma cabeça vermelha, né, distinta. Às vezes tem relatos de corujas gigantes na área. Uma coruja mesmo, tipo, putz, uma coruja Mas assim, gigante, né? rapidão. Hum. Só pra isso das aves, né? Sabe, porque isso daí é aquele mesmo esquema de quando, num caso de OVNI, né? Tipo, O o próximo é da OVNI obra. lá, do lado do avião, sabe? O piloto viu. O piloto que tem 50 mil horas de voo, sabe? Tipo, o piloto fala que é um negócio diferente que ele nunca viu. Chega o cético e fala, não, é Vênus, sabe? O piloto que, sabe, que ele vê Vênus todo dia, sabe, assim? Tipo, ele sabe a luz, e chega o cético e fala, não, é Vênus. Eu sei que o negócio fez zigue-zague, sabe? Uhum. Mas é Vênus. E esse negócio do pássaro, eu acho que entra nisso, sabe? Tipo, nem todo mundo é um especialista em pássaro, nem todo mundo, sabe, o civil médio, sabe? Não conhece tudo sim, mas eu acho difícil que todo mundo, sabe assim, que foi vendo esses avistamentos, sabe, ainda mais esses do carro, sabe? Uhum. E que um pássaro vá deliberadamente perseguir um carro, por exemplo, sabe? Ou que vá fazer sabe, esse apavoro de ficar seguindo. Tipo uma coruja. Como é que seja coisa diferente? Tipo, você já viu aquelas corujas buraqueiras? Já. Que geralmente elas ficam em qualquer pracinha que tem, sabe assim, essas pracinhas mais afastadas. Uhum. Aqui perto de casa tem uns canteirinhos que tem umas corujas, sabe? Uhum. E assim, elas, é, se você chegar perto dela, sabe assim? Tipo, não chega perto de você querer chegar perto. Você chega perto de você tá dando a calçada e você olha pra ela, sabe? Uhum. Tipo, e ela percebe que você tá olhando ela. No que você olha, ela já entra pra dentro, sabe? Tipo, ela não fica, sabe, seguindo assim. Uhum. Coruja não gosta disso. Então, por mais que fosse uma coisa diferente, uma coisa grandona, eles não têm esse comportamento de seguir pessoa, sabe assim? De ficar observando, sabe assim?
Porque não, o Mothman não tem esse pensamento, né? Ele acompanha, né? Sabe? Tipo, tá aqui, depois vai ali, sabe? Sim, sim. Eu, E uma eu... coruja. Hum, E aquilo, e uma coruja não faz isso, sabe? Se a coruja quer pegar a presa, ela ataca, sabe? Daí sim. ela vai. Mas ela não fica fazendo isso, sabe? Coruja não é um bicho curioso, sabe assim? Um humano. E é O, isso que eu queria dizer. o último aqui, né, que o pessoal coloca é entidades extraterrestres, como É, OVNIs, né, porque tiveram alguns relatos na região, e também porque tem ali, até no próprio Museu do Mothman, porque todo o relato tem, né, do MIB, né, dos Homens de Preto, então. passaram ali na região, mas meio que... Eu nunca vi muita coisa, parece que... Parece, na minha opinião, parece ser mais algo novo. Não, sabe o que é isso? Isso daí é coisa do John Keel. Porque o John Keel, a teoria dele, que assim, ele é daquela galera do Alan Hynek, do Jacques Vallée, sabe? Uhum, Ele é dessa galera das antigas. Só que ele, meio que o pessoal não gosta muito dele, porque ele meio que fez um balaio só, sim. sabe? Tipo, pra ele ter criatura, luz e qualquer coisa, é a mesma coisa, sabe assim? Uhum, Então, pra ele meio que junta tudo no negócio, então fica um negócio umas ideias meio torta, sabe? uhum, Então, pra juntar com a minha empresa, ele é palito, sabe? O John sim. Keel não é um cara muito confiável no que ele fala, sabe? Voltando ao assunto das corujas aqui, são relatos assim. Eu, quando minha avó, ela foi a São Paulo e me trouxe aqui para Bahia. Aí a gente foi morar na fazenda, tá? E ela me colocou um medo uma vez, quando criança, né? Lá em torno dos 6 anos, de uma coruja cara de gato que carregava a criança, velho. Aí eu, caramba, eu saí de uma tribo, né, em São Paulo, para vir para Bahia e chegar aqui para morrer com uma coruja. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir ir no pomar, velho. Assim, com medo. Ela falava de um caso que aconteceu de uma coruja pegou uma criança e estava carregando essa criança, né? E o pai conseguiu jogar uma vassoura que a coruja derrubou essa criança, né? Ele conseguiu salvar a criança. E ela me falou que essa coruja é cara de gato que estava voando por aí. Aí eu falei, cara, nunca mais vou lá para fora. E um dia eu andando no pomar, eu dei de cara com uma coruja, ela é uma pequena, caburé, ela. E ela encara você. Ela não, tipo assim, ela vai encarar você até o último segundo. Você pode se aproximar dela e ela vai encarar você. Aí no último segundo ela voa. E aí eu tava no pomar e essa coruja ficava me encarando. As pernas morreu, velho, na hora. Eu não consegui It's over. assim. Eu só Ah, segurei no pé de manga e fiquei. Aí ela ficou encarando, encarando, encarando. Eu falei assim, cara, essa coruja vai me levar, velho. Cara, isso Encarando, vai virar encarando, um bom depois ela corte, voou. cara. Eu adorei essa história. E tudo isso por causa de relatos antigos, né, de que animais que pegavam crianças, né, E Cara, hoje a gente sabe disso, porque tem aquela águia, a árbia, né, aquela, o gavião brasileiro, o gavião real, que ele tanto captura macacos como dizem que ele captura índios, né, crianças pequenas, para carregar. Eu acho que daí surgiu essa ideia que uhum. certos animais de grande porte possam carregar bicho, pequenas crianças, né? Ou bicho, animais. bicho, eu só não entro nessa pira, porque senão a gente já começa a misturar outros relatos, entendeu? Então eu vou me focar, mas assim, dá pra ir muito além. Então, Eu eu acho sei que que dá assim, pra ir muito além. É. então, porque assim, eu acho que já tá muito grande o episódio. Sim, eu acho que tá muito grande o episódio. Eu acho que a gente já falou o que tinha pra falar. Alguém aí quer finalizar? Não, acho que já Só ficou um a Manda aí, respeito velho. da última parte aí Uhum. do meio extraterrestre, tem um relato na mesma época do Monty que um cara parou na estrada lá e, e saiu uma nave prateada com os olhos vermelhos, uma coisa assim. E saiu alguém de dentro e estava conversando com ele telepaticamente. E ele contou isso pro xerife, o xerife falou, ah, não, outras coisas.
Só que tem outras pessoas que conta que viu esse cara conversando com alguém na beira da estrada. E era alguém, algo com os olhos vermelhos, alguma coisa assim. Conta que realmente viu, foi bem nessa época do Monte. Não sei se foi nesse período de 1960 a 67 ou foi depois. Mas conta que ele viu e outras pessoas confirmam que realmente aconteceu isso. Pode dar continuidade. Cara, É, por mim, pra fechar. eu finalizei. Fala aí, Jaime. Então, só Finalizei. pra fechar, vai, só pra fechar. Vai, todo mundo fala. Se acha que foi. Se é alguma coisa, ou se foi diaba vencida. Cara, eu sou um cara meio do contra, assim. Mas eu tenho a seguinte mentalidade. Se aquilo não foi um cramunhão, foi de uma vencida. Vou ser Eu polêmico. sou Billy, eu acredito. Pra mim, o Mothman tá aí. Tem mais de um, tem uns. Toda uma espécie de Mothmans por aí. E aí? Eu falarei mais em próximos episódios. Porque vocês vão aguentar aí nessa. O cara fez um paralelo aqui com algumas mariposas que existem no mundo todo e tem umas que são enormes e que elas têm os olhos vermelhos e que a asa dela, o porçota, é um pouco venenoso. Diz que algumas pessoas ao relato de algumas pessoas que viram o Monteman, no dia seguinte tiveram conjuntivite. Eu não sei de onde esse tirou essa ideia, mas ele acha que isso tem a ver com algumas mariposas que tem na região. Que o pó dela, da asa, é tóxico, né? Venenoso. Aí é uma ponta, uma nota que eu vim comentar aqui, mas não sei de onde ele tirou essa ideia, mas vim fazer a ideia. Mas então, Franco, você acredita que teve mesmo Mothman ou que foi diaba vencida? Cara, há muitos paralelos com várias outras regiões, como a gente comentou aqui a respeito do Brasil, Inglaterra, o caso da China também, né, da barragem, não sei se comentou muito bem. Às vezes o mito pode ter um fundo de verdade, né? De repente, existiu o verdadeiro. Eu acho que tipo assim, o avistamento verdadeiro. O que veio depois daí seria histeria coletiva. Como anos depois aconteceu de o pessoal ver ele numa mina abandonada, que ele apareceu lá, e a mina desabou. Tem o caso do 11 de setembro, Chernobyl, essas coisas assim. Eu acho que a partir daí já foi histeria, mas no, a princípio, na primeira avistamento, acredito que foi real, algo real. Assim, não sabemos qual a natureza, seria criptídeo ou seria um animal desconhecido da região, mas acredito sim que seja, o primeiro avistamento seja real. Que foi daí, só foi de uma vencida mesmo, seria. É isso, Hein? acho que fechamos aí. Cara, eu queria agradecer ao Franco. Obrigado aí, Franco, por ter vindo. Opa, valeu. Muito Mas obrigado por mais mesmo. Eu agradeço participações, pelo espaço aí. Sim. Quanto você já mais é da aí, casa. seja da casa ali, Arapucana aqui, o horário. E é isso. Até mais, campeões. Até. Valeu, obrigado.